Respondendo já à pergunta que acredito que te traga este vídeo, que faz parte da capa, sim, é preciso saberes falar inglês ou entenderes inglês para trabalhares numa área de IT hoje em dia. Pois é, as coisas mudaram, o mundo está cada vez mais aberto e as tecnologias e a informação e disponibilidade de informação é cada vez maior. E por conta de cada país falar uma língua, por conta de termos conhecimentos, de termos formas de comunicar diferentes, acabamos por encontrar no inglês uma língua comum, uma língua mãe, que a maior parte de nós entende, que a maior parte de nós compreende, que a maior parte de nós aprende durante a escola e acaba assim por ser a língua que é utilizada hoje em dia mais frequentemente e com mais evidência numa área de IT. Olá, eu sou a Patrícia Duarte Mateus, sou criadora da página de Instagram e desta página do YouTube com o nome A Que é a Portuguesa. Criei este projeto com o objetivo de desmistificar, simplificar e clarificar algumas ideias sobre o que é trabalhar na área de testes e qualidade de software. Se ainda não subscreves este canal no YouTube, convido-te desde já a subscreveres, a ativares o sininho para saberes quando existem novos vídeos publicados aqui no canal e também me seguires lá na página do YouTube e ficares sempre a par das últimas novidades e das últimas informações que vou partilhando por lá de uma forma bastante regular. Pois é, o inglês é a língua que mais se usa e que é mais frequente quando se trabalha numa área de IT. E não podemos fugir dela, não podemos nos esconder e a forma mais simples é aceitar a evidência e aprender de alguma forma a falar, a compreender e a entender o inglês. Eu não tive nenhum curso para além do ensino básico na escola, portanto, durante todo o ensino de ciclo e secundário. Tive as aulas de inglês e de francês normais. E depois, quando comecei a estudar, quando entrei na área de IT, muita informação estava disponibilizada em inglês. Muito do conteúdo estava em inglês. Portanto, quando eu entrei na faculdade em 2007, muita informação e mesmo ofertada e providenciada pelos professores estava em inglês. E, de uma forma ou outra, eu sabia ler e sabia interpretar textos em inglês. E se tu trabalhares numa empresa portuguesa, se tu trabalhares num ambiente português, de certo que o falar inglês não te será requerido, não te será obrigatório ou mandatório. Mas a compreensão do inglês e a compreensão dos textos e da informação partilhada vais ter que conseguir fazer e, portanto, saber ler e saber interpretar textos em inglês é muito importante. Também porque muita da informação disponível online está em inglês. Portanto, se tu queres encontrar uma solução, se queres procurar uma solução, se queres tirar uma dúvida, por certo que te será muito mais fácil e muito mais rápido conseguir essa resposta se procurares pela mesma em inglês ou se fizeres uma questão online num fórum ou num blog ou diretamente a uma pessoa que tu encontres pelo LinkedIn que seja em inglês. E, Patrícia, então, mas se tu não tiveste inglês para além do ensino obrigatório em Portugal, como é que aprendeste e como é que te tornaste mais proficiente na língua inglesa? E pois bem, eu não fui para nenhum Wall Street Institute, nem fui para nenhuma entidade certificadora, para nenhum curso e atenção, nada contra a quem vá. Acho que sim, quem tem a oportunidade que o deve fazer, porque acredito que o estudo acompanhado é de certa forma mais fácil e mais rápido do que aprenderes por ti própria. Como foi por ti própria e por ti próprio, como foi no meu caso. E o que é que eu fiz então na altura? E esta pergunta vem porque são várias as pessoas que me dizem que eu gostava muito de entrar numa área de IT, mas eu não sei falar inglês. Eu gostava muito de progredir, mas eu não sei como falar inglês. E então serve e servirá, espero eu, este vídeo para colmatar algumas das questões e para responder a algumas destas perguntas que me têm feito. Como é que eu aprendi então a ler, a estudar, a falar, a entender, a ouvir o inglês? Como estava a dizer, então, eu durante o ensino universitário tinha muita informação escrita em inglês e recorri muitas vezes ao Google Translator para me ajudar a entender algumas coisas do que lá estavam escritas, mas atenção,
Nós temos o Google Tradutor, que hoje em dia está muito melhor do que antigamente, portanto a informação é mais fiável, mas não é absolutamente confiável, porque é uma tradução automatizada, é uma tradução automática e acaba por muitas vezes não perceber o sentido daquilo que lá está escrito. E acaba por perder um bocadinho o contexto. Portanto, por muito que possas usar o Google Tradutor para te ajudar a entender alguns textos, não te confies completamente nele, não entregues completamente o ouro ao ladrão, porque pode correr mal e a informação que lá é apresentada não é a melhor. Pois, como estava a dizer, então, usei muitas vezes o Google Tradutor para me ajudar a traduzir alguns textos e eu compreender o que é que lá estava escrito. Depois, quando precisei de começar a falar em inglês, pensei, bem, eu preciso de começar a treinar a língua e para treinar a língua eu preciso também de treinar o ouvido, porque lá está, a nossa comunicação é muito de ativa e passiva, portanto, uma comunicação ativa na qual nós proferimos e uma comunicação passiva na qual nós ouvimos aquilo que está a acontecer à nossa volta. E então o que é que eu decidi fazer? Também por ajuda do meu irmão, que na altura já era mais proficiente e mais apto que eu com o inglês, por conta de, por exemplo, os jogos que acabam por estar muitas vezes em língua inglesa e temos que aprender a traduzir e a compreender os textos que lá estão. O que é que comecei então a fazer? Ouvir muita música em inglês. E acredito que tu me digas, Patrícia, sim, mas isso eu faço todos os dias, basta ligar a rádio, ou basta ligar um YouTube ou um Spotify e nós estamos a ouvir em inglês. Certo, mas tu ouves apenas a música ou tu percebes o que é que o cantor está a dizer? Tu conheces a letra? Porque muitas vezes nós trauteamos algumas letras porque achamos que é assim que é dito, mas depois vamos ver a letra escrita e nada tem a ver com aquilo que nós entendíamos. Portanto, começar a ouvir as músicas atentamente, começar a ir ler as letras, começar a perceber aquilo que o autor está a dizer, também fazer a tradução se for necessário para perceber o que é que ele quer ou o que é que ela quer, a cantora ou o cantor, o que é que quer dizer. Portanto, dica número 1, ouvir com atenção, portanto, uma comunicação ativa na parte da música, escutar e entender a letra. É o primeiro ponto e foi isso uma coisa que eu fiz. Depois, uma dica que também já é muito comumente partilhada, que é leiam as legendas das séries, dos filmes em inglês. Tenham as legendas em inglês. Porquê? Não só porque nos permite treinar a rapidez, portanto é uma linguagem, é uma comunicação fluida, portanto nós temos que acompanhar aquilo que é escrito, permite-nos a treinar o ouvido, permite-nos treinar a rapidez de interação, portanto conseguir estar a ouvir uma pessoa e outra e estar aqui neste ping-pong muito mais fácil, portanto conseguimos, por exemplo, estar numa mesa, numa roda de conversa e conseguir ter atenção a tudo o que está a ser dito. Portanto, começar a ter as legendas em inglês, portanto, ouvimos aquilo que eles estão a dizer e lemos aquilo que eles estão a dizer, que nos permite treinar o ouvido e treinar também a compreensão do que é escrito, que nós às vezes podemos ouvir de uma forma, tal como a música, mas depois aquilo que os atores estão a dizer é diferente. Outra coisa que eu também fiz e que continuo a fazer frequentemente é ouvir rádio inglesa. Foi uma opção que eu tive e correu bem. Porquê? A rádio que eu escolhi na altura foi a BBC Radio 1 e acaba por ter várias pessoas com sotaques diferentes a falar inglês. E embora eu não tivesse qualquer tradução, portanto eu estava simplesmente a ouvir, acaba por treinar o ouvido para estar frequentemente a ouvir em inglês, frequentemente pessoas diferentes, pessoas, músicas, anúncios, notícias, e nós vamos começando a habituar o ouvido àquela língua, àquela coisa estranha que não nos é comum. E acabamos por ir estando habituados e começamos a treinar a nossa escuta para, ok, ele está a dizer isto e ele fala desta forma. Ok, ele está a falar aquilo e ele fala daquela forma. E permite-nos estudar e estruturar a nossa escuta para conseguir acompanhar uma roda de conversa também. Outra coisa que eu também fiz e que muitas vezes também faço é vídeos no YouTube, assistir a vídeos no YouTube falados em inglês, também por pessoas com sotaques e com origens diferentes. E quando eu tenho dificuldade,
eu ativo as legendas ainda hoje. Por exemplo, nada contra, mas é do conhecimento comum, que comunicadores de origem indiana, o seu sotaque em inglês pode ser um bocadinho difícil. Irlandeses, o seu sotaque e a compreensão é um bocadinho difícil. E por forma a que nós consigamos perceber aquilo que está a ser dito, a melhor opção que nós temos é ativar as legendas. E assim, ao ativarmos as legendas, estamos a ouvir aquilo que eles estão a dizer, estamos a ler aquilo que eles estão a dizer e a ler aquilo que eles nos estão a transmitir e acabamos por conseguir fazer aqui a conexão entre a leitura e a audição e conseguir aumentar o nosso vocabulário, aumentar a nossa compreensão, aumentar a nossa agilidade de compreensão daquilo que está a ser dito. E depois, claro, ler em inglês. Ler artigos em inglês, ler livros em inglês. Eu, quando comecei a ler livros em inglês, e livros de ficção, não livros técnicos, o que eu tinha muitas vezes era um caderno comigo, lá está os cadernos, como eu também já dei exemplos noutros vídeos anteriores, tinha o caderno e ia apontando o nome da personagem e o que é que ela era, a personagem e ela era filha de quem, o que é que ela fazia, e assim permitia-me conseguir ter uma estrutura mental da história, portanto, ir acompanhando a história toda. Eu hoje em dia continuo a ler livros em inglês, gosto muito, permite-nos também a leitura aumentar o nosso vocabulário. Sim, muitas vezes as dificuldades que nós temos é qual é a palavra que eu queria usar mesmo? E acabamos por pensar, eu lembro da palavra em português, mas eu não me lembro da palavra em inglês. Caramba! E sim, isso vem pela parte do vocabulário, que nós temos que treinar ativamente. Portanto, começar a apontar palavras que nós achamos estranhas e que vamos depois ao Google Tradutor ou atualmente ao ChatGPT, procurar a tradução para português, escrevam-na. Tenham um dicionário próprio de esta palavra significa aquilo. E mais tarde vão lembrar-se de, eu lembro-me, eu preciso de usar aqui um sinónimo e eu lembro-me que eu já vi uma palavra e já ter lido uma palavra que significa o mesmo, portanto, que é um sinónimo e que eu posso utilizar aqui. Portanto, é também uma dica que eu deixo. Por último, mais 2 pontos, não menos importantes, é a parte de, se tiveres oportunidade, existem hoje em dia várias plataformas online, algumas gratuitas, outras em que tu pagas um fee. Existem tantos vídeos no YouTube que hoje em dia nos ensinam e nos explicam como aprendemos mais e melhor a ler, a compreender e a falar em inglês. Existem também grupos online ou meetups, pessoas que se encontram casualmente para falar apenas em inglês. E até podem ser todas portuguesas, todas brasileiras, todas francesas, o que seja. Encontram-se para falar em inglês e para tirar dúvidas umas com as outras e para conseguir comunicar uns com os outros sem julgamentos, sem risinhos, sem brincadeiras. Estamos todos ali para aprender e permitimos-nos uns com os outros aprender aquilo que está a querer ser trocado. Portanto, queremos todos ser mais proficientes e sermos melhores em inglês. E a última e mais importante dica que eu te deixo, e que para mim foi uma chave de viragem nesta área e nesta questão de aprender a compreender e a falar inglês, é quando tiveres a ler ou quando tiveres que falar em inglês, pensa em inglês. Eu sei, é estranho, mas é muito importante e faz muita diferença, porque quando nós estamos a pensar em português e vamos fazer a tradução para inglês, existe não só aqui um tempo de processamento da nossa informação, como também a falta de vocabulário pode atrasar-nos nesta comunicação e acabamos por ficar mais nervosos, por ficarmos menos à vontade e acabamos por ter uma branca e nem sequer conseguimos dizer a palavra que queríamos dizer em português, nem nos lembramos da mesma em inglês. E atenção, não é imediato, isto leva tempo, esta troca de pensamento, esta troca de ideia de não, a partir de agora, sempre que eu tiver alguém a comunicar comigo em inglês, eu vou pensar e vou responder na mesma língua. Leva tempo, requer treino, requer estudo, requer prática. Portanto, todas estas dicas que eu tenho estado a dar até agora ajudam a conseguir atingir este objetivo, mas é muito, muito importante começares a pensar em inglês.
é uma chave de mudança incrível e vai-te permitir ser muito mais fluente, ser muito mais proativo, ser muito mais fluido, ser muito mais comunicativo, não teres medo de falar porque vais dizer alguma asneira. Malta, uma coisa que normalmente me perguntam nas entrevistas, e já estando eu no mercado de trabalho há muitos anos, é então, mas e tens facilidade em falar inglês? E muitas vezes na brincadeira eu digo, sim, tenho facilidade a falar inglês, mas dou os mesmos erros que dou em português. Portanto, não sou pró em falar inglês, não sou absolutamente exímia, tal como também não sou em português, que é a minha língua materna e que eu falo há mais de 30 anos. Portanto, foi a língua que eu aprendi a falar. Portanto, não há problema, não há erros, não há vergonhas. Estamos todos a falar numa língua que não é a nossa. Atualmente, por exemplo, eu trabalho com colegas italianos, com colegas espanhóis. Para nenhum de nós, a língua inglesa é a língua mãe. E como tal, nenhum de nós se vai estar a rir, ou vai estar a gozar, ou vai estar a criticar o outro por se enganar numa palavra, num verbo, numa conjugação. Não vai. Portanto, somos todos adultos e temos todos que encarar que estamos todos a aprender, estamos todos cá para aprender e evoluir e temos que aprender uns com os outros. Portanto, sem medo, sem receio e joga-te para a vida e aprenda a falar inglês porque te vai abrir muitas portas e te ajudar a aprender mais, a ser melhor e a atingir os teus objetivos. Espero que tenhas gostado deste vídeo de hoje, embora não tenha diretamente a ver com nenhuma área de teste e qualidade de software, é uma questão muito frequente para quem está a querer entrar na área ou quem quer evoluir na área, portanto, creio que de alguma forma possa utilizar o espaço e também ajudar neste sentido. Se eventualmente quiseres, estou também disponível para termos umas aulas de conversação, portanto, sento-me contigo e vamos falar durante 1 hora em inglês apenas, ajude-te a treinar a língua, ajude-te a treinar a língua, aqui assim, a soltar a língua, por assim dizer, a ouvires aquilo que eu tenho a dizer, da forma que eu digo, como é que tu podes dizer melhor. Portanto, se quiseres, deixa aqui nos comentários no YouTube ou entra em contacto comigo pelo Instagram e vamos ter aqui esta hora de conversação para te ajudar a te sentires mais à vontade a falar em inglês. Estou disponível para isso. Vamos trabalhar para seres melhor. Espero que tenhas gostado. Espero ver-te no próximo vídeo. Obrigada e até lá. E não te esqueças, se chegaste até ao final e não és subscrito aqui no canal, vá lá. É só dares um subscribe, um subscrever, ativares as notificações para saberes quando é que existem vídeos novos, partilhares com pessoas que conheças e que tenham interesse nestas matérias também para que possam subscrever a página e também que o conteúdo chegue até eles e elas. E claro, o mesmo se aplica à página de Instagram. Segue-me por lá, fica atento e atenta às novidades. Todas as semanas existem vários posts, existem várias publicações, quer seja por escrito, quer seja por formato de vídeo e estou também disponível por lá para te ajudar e para te auxiliar nesta jornada que é trabalhar na área de teste e qualidade de software.